Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Dedo de Prosa sobre a vida. Antes da gente, ou melhor, começando a nossa prosa, eu vou contar uma historinha para vocês. O Johnny era um menino que gostava muito de estudar e gostava muito de conhecer as coisas. Tudo ele queria saber e ele procurava e ele se interessava e ele via e ele aprendia. Então ele lia, ele estudava e ele aprendia. Ele lia, ele estudava, ele aprendia. Um dia ele quis aprender a nadar. E aí ele procurou tudo sobre natação. Pesquisou nos livros, viu as técnicas, verificou tempo, enfim. Ele procurou, ele se aprofundou em como nadar, nas técnicas de nadar, em como que poderia ser feito para nadar, e ele sabia de tudo, tempo, respiração, quais músculos quais os músculos que eram usados na natação, como que fazer, os movimentos, enfim, ele sabia tudo. Quando ele se sentiu pronto, ele foi lá e ele foi nadar. E o Johnny se afogou. Nossa, Mércia, mas que historinha triste. Pois é, gente. O Johnny se afogou. O que será que essa história traz de reflexão para nós? Deixar você pensar um pouquinho, mas eu vou apresentar aqui uma percepção que eu tenho, que pode colaborar com a sua, pode agregar à que você já tem. O Johnny, ele buscou a teoria de como nadar. O Johnny aprendeu cognitivamente como nadar. O Johnny se aprofundou cognitivamente como nadar. No abstrato, teoricamente, quando ele foi nadar, sem ter feito isso nenhuma vez antes, ele se afogou. As experiências da nossa vida são assim. Não adianta nós sabermos cognitivamente, ou seja, sabermos com a cabeça o que nós temos que fazer, como é que muitas coisas que nós queremos mudar em nossa vida, nós sabemos cognitivamente, nós sabemos teoricamente, nós até buscamos e aprofundamos teoricamente. Mas quando nós vamos vivenciar aquilo na prática, nós nos afogamos como o Johnny. Nós nos afogamos porque nós não conseguimos viver. E isso, meu querido e minha querida, o que nos faz pensar? Nos faz pensar que talvez o nosso aprendizado, o nosso amadurecimento humano, ele não dependa só do cognitivo. O cognitivo, ele é um primeiro passo. O cognitivo serve para despertar a vontade de mudar. O cognitivo serve para me motivar a querer mudar. Quando eu descubro, quando eu percebo algo diferente, quando a minha consciência se amplia e eu vejo, nossa, puxa vida, estou fazendo errado, ou preciso fazer diferente, ou olhou para aquilo e verificou que precisa agir de uma forma diversa, o cognitivo é bom para isso. Depois que você apreciou com o cognitivo, como que você vai aprender? O aprendizado aqui na cabeça não passa para o coração, não passa para as mãos. Você tem que sentir aquela vontade de mudar e você tem que experienciar. Quando você quer amadurecer, quando você quer crescer internamente, quando você quer o seu equilíbrio emocional, quando você quer ser uma pessoa com autoridade humana, você tem que viver experiências, meu querido e minha querida. E aqui vai um recadinho para aquelas pessoas que têm medo de sofrer. Sei lá, em algumas relações mais de cunho aí amoroso. Eu tenho medo de sofrer, então eu não vou me entregar, eu não vou me relacionar. Ok. Você pode até não sofrer, mas você também não vai viver. Eu não estou querendo dizer aqui, com isso, que você para viver tem que sofrer. Não, você para viver
tem que viver. Não adianta eu imaginar uma relação, não adianta eu teorizar uma relação. Eu só vou aprender com uma relação quando eu vivenciar aquela relação. Eu só vou aprender, eu só vou melhorar a mim mesmo, realizar aquela mudança que eu tanto quero em mim, quando eu começar realmente a me colocar a caminho. Quando você dá o primeiro passo, os outros vão aparecendo. É como uma escada. Você não pode olhar lá para cima, você tem que olhar no primeiro degrau. E aí, degrau por degrau, você vai subindo. Mas você precisa subir. Você pode teorizar o quanto você quiser. Eu para subir essa escada vou gastar tantos minutos, eu preciso de tanto de força, eu preciso levantar a perna assim, eu preciso fazer aquilo. Mas se você não der efetivamente o primeiro passo, você jamais vai chegar ao topo da escada. Você jamais vai chegar ao último degrau. Pelo menos enquanto nós estivermos aí, aqui nesse plano de terceira dimensão e tudo, a gente ainda não desenvolveu aí a capacidade de se locomover mentalmente. Então, pelo menos aqui nesse sentido, ainda não. Ok? Então, esse dedo de prosa de hoje é só para dizer para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que a gente só aprende vivendo. E a gente precisa viver, porque a experiência faz com que nós internalizemos e nós tragamos e nós coloquemos no nosso ser, na nossa intimidade mesmo, pessoal, tudo aquilo que a gente quer agregar em nós. Não adianta eu saber o que é virtude. Eu preciso vivenciar todo dia. Não adianta eu saber, eu ter toda a teoria do que é uma relação saudável. Eu preciso viver, me relacionar no dia a dia para começar a adquirir a capacidade pessoal de me relacionar bem. Eu tenho alguns conhecidos que são traders, ou traders, né, se vocês quiserem assim, e que as pessoas ficam inseguras na hora de fazer uma operação, enfim. Você só vai conseguir fazer aquela operação com segurança quando você, claro, a teoria é importante, você aprende, você tem toda a estrutura abstrata, a estrutura teórica para colaborar, mas você só vai poder, você realmente só vai realizar, você só vai saber se aquela teoria, se aquela estrutura teórica é boa quando você começar a praticar. Então, como é que você tem de ser, o que você precisa fazer para ser um bom trader, ou para ser um bom nadador, ou para ser uma pessoa que se relaciona bem? Praticar, praticar, praticar. Viver, viver e viver. Se vocês não quiserem ficar, de repente, ou se afogar, ficar sem ar, né, se afogar, como o Johnny, ok? Dedo de prosa rapidinho, só para trazer aqui para vocês essa reflexão. Será que teorizar é o suficiente? A gente sabe tanto o que precisa mudar às vezes e fica tudo na teoria, né? Por que não começarmos a já dar o primeiro passo e realmente começarmos a viver? Porque é só vivendo que a gente vive. E vivendo a gente cresce. E crescendo a gente expande em humanidade. Ok? Era isso aí que eu queria trazer para vocês de modo muito simples, de modo muito carinhoso. Era essa a reflexão. Muito obrigada, se você gostou, dá uma curtida, veja o videozinho que está aqui em cima também, que são alguns outros que nós colocamos aí como sugestão. Se você quiser, faça um comentário, se tiver alguma dúvida também pode colocar. E se não fez sentido para você, coloque, pode colocar. Se você tem uma outra percepção, também pode colocar. Na prosa, gente, a gente agrega todas as percepções. Porque assim, no sentido de agregar as percepções que são diferentes, a gente cresce. Por isso que eu estou aqui me expondo, né, colocando a minha percepção para agregar ou não a sua, com a verdadeira intenção de crescer em humanidade. E
Se fez sentido, fico muito feliz. Vamos juntos. Se não fez sentido, vamos juntos também. E não tem problema. Cada um tem a sua visão e a gente fica aquilo ali em stand-by para um próximo momento. Okay? Muito obrigada. Um beijo no coração. Se inscreva no canal. Se gostou, compartilha com algum colega que você pense que seja interessante compartilhar para agregar, ok? E estamos aí. Até no próximo Dedo de Prosa. Muito, 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 muito obrigada por você estar comigo aqui hoje. Obrigada de coração. Um beijo.